Fala galera, meu nome é David, estou dando continuidade aqui na nossa lista de exercícios do Python, a nossa primeira lista aqui, estrutura sequencial. Hoje eu vou tratar de uma questão que vai envolver conceitos da estrutura de decisão, que é essa segunda lista aqui, mas hoje eu só vou dar uma introdução referente a isso. Porque a nossa questão ainda é estrutura sequencial. Porém, a gente vai precisar um pouco da estrutura de decisão, que ela é um pouco complicada. Essa questão 17. Gente, essa questão é a mais complexa, eu considero uma das mais complexas dessa lista primeira aqui. Ela diz o seguinte: faça um programa para uma loja de tintas e o programa deverá pedir o tamanho em metros quadrados da área a ser pintada. Depois considere que a cobertura da tinta é de 1 litro para cada 6 metros quadrados e que a tinta é vendida em latas de 18 litros, que custam R$ 80, ou em galões de 3,6 litros, que custam R$ 25. Informe ao usuário as quantidades de tinta a serem compradas e os respectivos preços em 3 situações: comprar apenas latas de 18 litros, comprar apenas galões de 3,6 litros e misturar latas e galões de forma que o preço seja o menor. E aí você acrescenta 10% de folga e sempre arredonda os valores para cima. Isso é, considere latas cheias. Gente, estamos chegando aí no final da nossa lista de estrutura sequencial. Aqui as questões vão ficando bem mais complicadas e hoje a gente vai tratar de alguns conceitos que vocês ainda não viram. Eu fiz aqui um rascunho, como eu sempre faço. Aconselho vocês sempre a fazerem um rascunho desse e o passo a passo do que a questão está pedindo, porque vai ajudar na hora de você montar os códigos. Aqui são os códigos que nós vamos utilizar, principalmente na estrutura de decisão, que é a nossa segunda lista. E hoje eu vou estar utilizando mais esses códigos aqui de cima. Esses 3 aqui. E vou estar utilizando esse aqui também, ó. Diferente de... Gente, todos esses comandos aqui que eu estou mostrando tem na nossa apostila que a gente disponibilizou, tá aí na descrição do vídeo. Então acessa lá, dá uma olhada no conteúdo, tem todos esses comandos aqui e bem explicadinho, entendeu? Como a gente tem que passar aqui no vídeo de uma forma mais rápida, muitas vezes vocês não vão compreender muito bem. E hoje eu vou dar só uma introdução, não vou poder explicar tanto sobre isso. Então aqui, ó, utilizando o if durante a nossa programação, o significado dele é se. O que significa isso? Se você tiver duas variáveis, por exemplo, você pode fazer algumas relações com elas. Então você pode verificar se uma é maior ou menor que a outra. Então, você utiliza em conjunto com esses outros símbolos aqui, ó, o se. Então, vamos supor que você quer saber se um número é maior que o outro, ou se uma variável é maior que a outra. Você utiliza se tal número é maior do que tal número, ou seja, se uma variável x é maior do que uma variável y, e aí você pede para o programa executar uma determinada ação. A gente vai ver isso daqui a pouco. O se não, ele é esse else aqui, ó. O que acontece? Ele serve meio que para você negar o que aconteceu aqui no se, ou o que não aconteceu, né? Na realidade, ele faz o seguinte: se aqui no se era para ter acontecido tal coisa, se não aconteceu no if, então
a gente utiliza o else, perdão, que a gente vai usar ele para dar outra ação para o nosso comando. Então no se a gente dá uma ação e se ela não foi identificada durante o programa, quando está rodando, ele pula direto para o else, que é o se não. E aí vai ter outra ação que a gente vai dar. Vocês vão ver melhor aqui na hora que eu for montar o programa. O elif é o se não, se, ou seja, ele nega o se também, porém ele dá outra condição. Ele nega, mas dá outra condição depois para que possa ser executada uma ação também. O end significa e o or significa ou. Eu posso utilizar eles também junto com esses aqui. Por exemplo, se eu quero criar uma condição que um número seja maior que o outro, vamos uma variável na realidade. Eu tenho uma variável A, uma variável B, e eu quero que essa variável seja a variável A seja maior do que a B, mas também eu quero que tenha uma variável C e D e que a C também seja maior do que a D. Vou tentar mostrar aqui para vocês que fica melhor. Imagina o seguinte, eu tenho uma variável aqui A igual a 2, B igual a 3, C igual a 4 e D igual a 5. Então eu posso usar aqui o if, que é o se. Aí eu posso dizer se A for maior do que B, aí eu estou dizendo que o A tem que ser maior do que B, entendeu? Eu estou criando essa condição. Se o A for maior do que B, ele só vai executar essa ação se o A for maior do que B. Mas eu posso pedir também AND, que é e, né? A gente viu aqui, ó, é e. Então eu posso pedir, se o A for maior que B e C for maior do que D, deixa eu dar um espaço aqui. Então, como é que vai rodar esse programa? Ele só vai rodar o programa se o A for maior do que B e C for maior do que D. Por exemplo, se A for maior do que B, mas o C for menor do que D, pronto, ele já não roda o programa. Porque a condição aqui é que os dois sejam maior. Tanto o A seja maior do que B, como o C seja maior do que D. Agora, se eu colocar ou, aí já muda essa condição. O que acontece? Se o A for maior do que B, ele roda o programa. Ou seja, o C pode ser menor do que D ou pode ser maior, tanto faz. Ele vai rodar se o A for maior do que B, porque aqui a condição virou ou. E se o C for maior do que D e o A for maior do que B, ou o A for menor do que B, tanto faz, ele também roda. Então ele criou uma condição aí que um ou outro serve. Quando eu coloco ou esse lado aqui serve, ou esse lado aqui serve. Quando eu coloco AND, eu obrigo que esse lado aqui tem que servir e esse lado aqui também tem que servir. Os dois tem que servir. Então é muito utilizado esse AND e o OR também. Nesse caso, a gente poderia utilizar, aqui a gente já utilizou ó, o sinal de mais que eu mostrei para vocês, AND, OR, o if, entendeu? E aí o else eu vou mostrar daqui a pouco, durante o programa. Vamos começar logo, né? Aqui foi só uma introduçãozinha. Então vamos lá. Primeira coisa que ele pede, para a gente informar a área a ser pintada. Então vamos lá. Crio a variável área. Coloco float.
input, informe a área a ser pintada. E aí eu fecho dois parênteses, porque eu abri dois aqui. Depois eu tenho que identificar a quantidade de litros, né, que eu vou ter de acordo com essa área, que eu vou precisar na realidade. Então eu tenho aqui que a cobertura de tinta é de 1 litro para cada 6 metros. Como eu fiz lá na questão 16, essa questão 17 é mais ou menos a mesma coisa. Então eu tenho 1 litro para 6 metros quadrados e a quantidade de litros que eu quero está em relação à área que eu mencionei na minha variável. Se eu fizer a multiplicação em x, eu tenho área vezes 1 da área. E 6 vezes litros, 6 litros. Então eu pego essa área, o 6 que estava multiplicando, eu passo dividindo, então fica área dividido por 6. Para eu achar a quantidade de litros. Até aí beleza. Agora eu já vou direto para os quesitos. Por quê? O que ele pede aqui? Se eu quiser comprar apenas lata de 18 litros, se eu quiser comprar galões de 3,6, se eu quiser misturar. Vamos começar com essa parte aqui, ó, de galões de 3,6. Então eu coloco aqui, por exemplo, a quantidade de latas, de galões que eu vou precisar, quantidade 1. Eu vou chamar de quantidade 1 para a quantidade de galões. Quanto que vai ser? A gente vai fazer aquela regrinha de 3 de novo. Eu faço para 3,6. Eu quero achar essa quantidade X. Eu sei que para um galão eu tenho 3,6 litros. E aí para X litros, que é a nossa variável, eu vou ter certa quantidade X aqui, que eu chamei de quantidade 1 na minha variável lá. Aí eu faço litros multiplicado por 1 dá litros. 3,6 multiplicado por x dá 3,6x. Eu passo esse 3,6 que está multiplicando por outro lado, fica litros dividido por 3,6. Então vou pegar esses litros e vou ter que dividir por 3,6 aqui no Python. Beleza? Então, gente, só que o que ele pede aqui também? Vou colocar aqui. Sempre arredonde a quantidade de latas para cima. O que vai acontecer? Deixa eu colocar aqui na calculadora. Imagine que a minha quantidade que eu digitei aqui de litros deu, por exemplo, 5. O resultado aqui nessa variável. Quando ela vier para cá, vai ficar 5 dividido por 3,6. Então imagine 5 dividido por 3,6. Vai me dar um número decimal, né? Um número real. E aí eu tenho que arredondar esse número, eu tenho que deixar ele acima. Então imagine que fosse esse número aí, ele tem que ser 2 latas nesse caso. Porque ele quer o número acima. Eu não tenho uma lata e meia, eu quero ela completa, lata cheia. Então o que eu tenho que fazer? Primeiro eu tenho que identificar se essa minha quantidade é realmente um número decimal. E aí para eu fazer isso eu vou utilizar o if, que é o se, né? Então eu tenho que identificar se essa variável é ou não é número decimal. Então eu uso aqui if, que é o se, quantidade 1, que é a minha variável. Aqui eu vou utilizar, gente, um comando novo, que vocês ainda não viram. Esse símbolo eu mostrei aqui, é o diferente de, a gente vai utilizar ele. Certo? Então, estou utilizando esse aqui. O que eu estou dizendo? Se quantidade 1 for diferente de... Aí aqui que vai entrar a jogada.
Quando eu utilizo esse int e aí quantidade 1, o que acontece? Esse int significa que eu quero a parte inteira dessa variável aqui. Como assim? Vou mostrar aqui para vocês. Imagine que eu tenho esse número aqui, ó, 7.4. Ele, quando eu aperto Enter, ele me dá um print aqui, ó, número real, 7.4. Porque ele realmente é um número real. Mas vamos supor que eu quisesse só esse número aqui, ó, 7, o número da frente. Ele representa o meu número inteiro. Então, se eu quiser obter só esse número 7, eu coloco o int 7.4. O número é 7.4. Porém, quando eu coloco esse int, ele só reconhece esse 7 aqui, que é a parte inteira. Esse ponto 4 já se transforma em parte decimal. Ele não lê. Veja só. Então, quando eu der o print, ele vai estar 7. Então, por que eu fiz isso aqui? Eu estou falando se a quantidade 1. Quantidade 1 é essa variável. Então, imagino que essa variável deu um número float. Deu um número com vírgula. Então, estou dizendo, se esse número com vírgula aqui, quantidade 1, for diferente do número inteiro, então, se ele for diferente do meu número inteiro da quantidade 1, então imagine que deu 7 no número inteiro e aqui era o 7.4. 7.4 é diferente de 7. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que criar outra quantidade. Por quê? A gente tem que arredondar ele. 7.1, 7.4 já é acima de 7. Então significa que eu tenho que aumentar uma quantidade nesse 7. Então, eu vou ter o int, que é a minha parte inteira, que vai ser o 7, por exemplo. Mas poderia ser qualquer número. Eu estou utilizando o que eu usei no exemplo ali com vocês. Então, int quantidade 1, que é o inteiro da minha quantidade 1 aqui, a parte inteira, mais 1. Aí eu consigo arredondar para o número superior. E aí eu vou ter que fazer isso com todas as latas. Eu fiz isso só para o galão aqui de 3,6. Lembra disso. Aqui é só a primeira quantidade. Então, depois disso, eu calculo o custo desse galão. O custo vai ser o quê? Vai ser a minha quantidade. Aqui eu coloco quantidade 1 de novo, viu, gente? Quando eu coloco quantidade 1 aqui dentro, percebam, eu tenho quantidade 1 aqui fora e tenho quantidade 1 aqui dentro. Vocês podem pensar que o número que der aqui fora vai ser o mesmo que vai dar aqui dentro. Mas não. Porque quando ele vem dessa parte para essa outra aqui do se, que é o if, tudo que roda aqui dentro é referente a essa parte aqui, ó, ao se. Essa parte aqui não tem nada a ver com isso. Tudo que está aqui é referente a se acontecer isso. Entendeu? Então, se acontecer isso, eu estou dependendo que aconteça. Aqui não, eu não dependo que aconteça nada. Veja que não tem nenhum se aqui antes. Beleza? E aí esse custo 1 vai ser essa quantidade 1. Essa aqui, ó, de dentro. Por quê? Ele está na mesma linha que ela. Então ele captura essa aqui que está antes. Ele não pega essa aqui que está aqui fora. Então, quantidade 1 multiplicado pelo valor do galão de 3,6, porque eu estou falando de 3,6. Aqui, ó, o valor é R$25. Então,
25. Aí eu dou um print aqui dentro, porque eu tenho que imprimir na tela se acontecer isso. Se não acontecer, eu não posso dar um print aqui fora. Estou dependendo do que aconteça. Então eu vou colocar aqui, nesse caso, aqui é apenas galões de 3,6 litros. Então, comprando apenas a quantidade será. Então, comprando apenas galões de 3,6 litros, a quantidade será quantidade 1. E aí, a gente já tem o custo também, pode colocar. E o custo total será custo 1. Beleza? Aqui a gente finalizou, ou seja, já mostrou na tela para a pessoa se acontecer isso. Mas isso só vai acontecer nessa condição. E se não